Profecias bíblicas que ocorrerão no rio Eufrates. Primeiramente, o rio Eufrates é o mais longo da Ásia Ocidental, com mais de 1.700 quilômetros de extensão. Ele é um dos rios historicamente mais significativos da região, desempenhando um papel vital no desenvolvimento da civilização na Mesopotâmia, frequentemente referida como o berço da civilização. Junto com o rio Tigre, forma os dois rios definidores da Mesopotâmia, uma antiga região no ocidente da Ásia situada entre esses dois rios. O rio Eufrates tem origem nas terras altas do leste da Turquia e flui através da Síria e do Iraque antes de se juntar ao rio Tigre no Chatal Árabe, um delta formado pela confluência dos dois rios, que desagua no Golfo Pérsico. O rio é mencionado em numerosos textos religiosos, incluindo a Bíblia, que se refere a ele mais de 50 vezes. Suas águas foram utilizadas para irrigação, transporte e como fonte de energia para moinhos e outras máquinas. A Bíblia contém passagens que prevêem que o rio Eufrates secará eventualmente. Essa previsão é mencionada como parte dos 7 juízos audaciosos no livro do Apocalipse. Muitas pessoas têm diferentes interpretações e perspectivas sobre o livro do Apocalipse. Mesmo entre os cristãos, há uma ampla gama de visões, desde aqueles que temem o livro e evitam estudá-lo até aqueles que são fanáticos por ele e passam muito tempo estudando e interpretando o seu conteúdo. No entanto, a previsão do secamento do rio Eufrates permanece um assunto intrigante e significativo de discussão entre estudiosos e comunidades religiosas. O Apocalipse é o único livro na Bíblia ao qual sanções divinas de recompensa e punição foram diretamente ligadas. Uma bênção especial virá sobre aqueles que o leem em voz alta para si mesmos e para outros, e que guardam as palavras meditando nelas e aplicando-as em suas vidas. A Bíblia afirma que um dia o rio Eufrates secará para abrir caminho para um rei. O livro é repleto de previsões, suas páginas contêm 735 profecias sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em um quarto dos capítulos da Bíblia, do começo ao fim. Basicamente, é um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. Das 735 previsões totais feitas de acordo com a Escritura, 596 delas foram cumpridas e se tornaram verdadeiras. Isso indica um alto nível de precisão e confiabilidade das previsões feitas através das Escrituras. É digno de nota que essas previsões foram cumpridas exatamente como foram preditas, validando ainda mais sua autenticidade e credibilidade. É verdadeiramente notável considerar que impressionantes 81% de todas as profecias bíblicas já foram cumpridas, algumas delas datando de séculos antes de sua realização. Tal alto percentual de precisão é um testemunho da natureza profética do texto. Não é difícil imaginar que os restantes 19% também se realizarão com o tempo, considerando o impressionante histórico até agora. Esse fato por si só fala da credibilidade e confiabilidade da Bíblia como um texto profético. A Bíblia provou estar correta em cada previsão que poderia ter sido realizada até este ponto no tempo. A maioria das previsões restantes se concentra no retorno real de Jesus, bem como nos eventos que ocorrem após sua chegada. Segundo algumas interpretações das profecias bíblicas, existem aproximadamente 20 previsões que ainda devem se tornar realidade antes do retorno de Jesus. Muitas pessoas que mantêm essas crenças estão observando de perto os eventos mundiais para ver se essas previsões começam a se desdobrar. A natureza dessas previsões varia dependendo da interpretação, mas podem incluir coisas como desastres naturais, convulsões políticas ou o surgimento de um governo global. A ideia é que uma vez que esses eventos tenham ocorrido, os crentes saberão que o tempo está próximo para a segunda vinda de Cristo. O rio Eufrates é discutido no Apocalipse 16, que é considerado a seção de futuro próximo do livro de acordo com muitas interpretações do texto bíblico cristão. O livro do Apocalipse pode ser dividido em 3 eras ou períodos distintos de tempo. A primeira era acredita-se ser o tempo presente e é abordada nos capítulos 1, 5 do livro. A segunda era é dita ser o futuro próximo e é coberta nos capítulos 6, 16, enquanto a terceira era é considerada o futuro distante e é coberta nos capítulos 20, 22. De acordo com previsões recentes, espera-se que o rio Eufrates faça uma aparição no futuro próximo. Embora o cronograma exato e os detalhes dessa ocorrência ainda não estejam claros, acredita-se que esse evento possa ter implicações significativas para as áreas e comunidades circundantes. Os juízos da tribulação de 7 anos começam com os 7 selos, continuam com as 7 trombetas e terminam com as 7 taças. Pelo menos podemos nos consolar com o fato de que as circunstâncias não podem se tornar mais graves do que o previsto nestes capítulos. O livro do Apocalipse na Bíblia descreve uma série de eventos apocalípticos que ocorrerão antes da segunda vinda de Jesus Cristo.
Esses eventos são coletivamente conhecidos como o período de tribulação e são marcados por sofrimento intenso e destruição. Segundo o livro do Apocalipse, os juízos da tribulação serão divididos em 3 conjuntos: os selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Cada conjunto de juízos trará consequências cada vez mais severas para a terra e seus habitantes. Finalmente, as 7 taças serão derramadas, resultando em eventos catastróficos como terremotos globais, escuridão e a destruição de Babilônia. Apesar da gravidade desses eventos, muitos cristãos encontram consolo no fato de que eles são previstos na Bíblia e que acreditam que Jesus Cristo triunfará sobre o mal e inaugurará uma nova era de paz e prosperidade. O rio Eufrates seca para abrir caminho para os reis do Oriente. Quem são os reis do Oriente? Esse secamento não é apenas um fenômeno climático, mas parece ser orquestrado divinamente como parte dos eventos que levam ao Armagedon. A identidade dos reis do Oriente em Apocalipse 16h12 tem sido objeto de muitas especulações e interpretações ao longo da história cristã. O livro do Apocalipse faz uso frequente de linguagem simbólica, e suas profecias frequentemente podem ser difíceis de entender, o que deixa espaço para uma variedade de interpretações diferentes. A expressão "os reis do Oriente" tem sido analisada de diversas maneiras, incluindo as seguintes: o 6º juízo audacioso, o penúltimo juízo da tribulação, é o secamento do rio Eufrates, Apocalipse 16h12. O 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou, para que fosse preparado o caminho para os reis do Oriente. Exércitos massivos do Oriente, incluindo os da China, Índia e Japão, puderam avançar para o Ocidente com relativa facilidade assim que o rio Eufrates secou e se tornou uma estrada. Alguns especulam sobre o motivo pelo qual esses exércitos do Oriente avançam para o Ocidente. Algumas pessoas têm a ideia de que isso ocorre em resposta a uma figura global conhecida como Anticristo, que está baseada na Europa. No final, eles entrarão em combate com Deus. Para o lugar que em hebraico é chamado Armagedon, e aqui está, o secamento do Eufrates está conectado a uma grande guerra. Nações a leste do Eufrates despertam como importantes jogadores globais. A vasta extensão da terra e sua população tornam necessário considerar qualquer desenvolvimento futuro que abrange o mundo todo. No século XX, as nações do Oriente passaram por mudanças significativas, libertando-se da dominação política da civilização ocidental. A maioria desses desenvolvimentos ocorreu nos últimos 25 anos e continua a progredir rapidamente. Mesmo sem referências escriturísticas sobre o papel do Oriente nos eventos do fim dos tempos, ainda seria razoável antecipar sua participação no palco global. As grandes nações da Ásia Oriental não tiveram papel importante, distantes em geografia e interesses. Não há registro de guerra passada entre Israel e as nações além do Eufrates. A profecia de Daniel sobre uma invasão militar do Extremo Oriente no livro de Daniel menciona um conflito militar com outras 3 forças, o rei do Sul, o rei do Norte e uma força militar do Oriente, Daniel 11:32-39. E com palavras lisonjeiras enganará os que agem contra o pacto, mas o povo que conhece o seu Deus se fortalecerá e agirá. Os que têm discernimento entre o povo instruirão a muitos, mas cairão à espada e ao fogo, ao cativeiro e ao saque, por muitos dias. E, caindo, receberão pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Alguns dos que têm discernimento cairão para serem refinados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, pois este é ainda para o tempo determinado. Daniel 11:32-35. Então, o rei fará conforme lhe aprouver, e se exaltará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Daniel 11h36. Não respeitará o Deus de seus pais, nem o desejo das mulheres, nem a Deus algum respeitará, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará ao Deus das fortalezas, a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E ele fará fortificar a fortaleza dos lugares fortes com o Deus estranho, aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e fá-los a reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Daniel 11:37-39. No período que antecede a segunda vinda de Cristo, na última parte da grande tribulação, grandes porções do mundo se rebelarão contra o Anticristo. Isso explica o conflito militar com exércitos pressionando contra ele do sul, do norte e do oriente. Na profecia, está escrito em Daniel 11h44, mais rumores do oriente e do norte o espantarão, por isso sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos.
Entretanto, o conflito não está completamente resolvido, pois no momento da segunda vinda de Cristo, uma grande guerra está em curso, na qual os exércitos estão posicionados em grande parte da Terra Santa, com o Vale do Armagedon como ponto focal. A afirmação em Daniel, contudo, introduz um assunto para o qual há revelação adicional no Novo Testamento, que apoia o conceito de que o Oriente terá um papel no grande conflito mundial do fim dos tempos, os reis do Oriente. Apocalipse 16h14 revela que esse movimento faz parte de uma reunião mundial dos reis da terra e de todo o mundo, para que participem na batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O ponto focal da reunião é mencionado como Armagedon em Apocalipse 16h16. Muitas interpretações surgiram sobre o significado da frase "os reis do Oriente". Essas interpretações podem ser divididas em duas classes: aquelas que levam essa frase literalmente e aquelas que encontram no texto está descrito um significado não literal. Se a interpretação não literal for seguida, não há vento para a interpretação possível. Os reis do Oriente têm sido associados a quase todos os conjuntos importantes de personagens do mundo. A desconcertante gama de opiniões conflitantes é sua própria reputação. Outras explicações foram dadas, como relacioná-las a Vindo ou Constantino, o Grande, ou a Gog e Magog, ou à Turquia, e ainda outras interpretações, demasiadas para mencionar. A explicação final é, portanto, relativamente simples: por um ato de Deus, o rio Eufrates seca. Isso facilita a descida do enorme exército sobre a terra para participar do conflito final mundial. Os 7 cálices ou julgamentos vis são os julgamentos finais do período da tribulação. Serão os julgamentos mais severos que o mundo já viu. Os 7 cálices são descritos em Apocalipse 16:21, onde são especificamente chamados os 7 cálices da ira de Deus sobre o Anticristo. A maldade do homem atingiu seu ápice e é confrontada com a ira de Deus contra o pecado. A 7ª trombeta convoca os 7 julgamentos vis. O rio Eufrates aparece no 6º cálice. O primeiro cálice traz úlceras malignas sobre as pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Esta praga é direcionada àqueles que se comprometeram com o Anticristo. Os santos da tribulação não serão afetados por essas úlceras. O segundo cálice é derramado no mar, transformando a água em sangue como de um cadáver, e tudo o que vive no mar morreu. Quando o terceiro cálice da ira de Deus é derramado, os rios e nascentes de água doce também se transformam em sangue. No quarto cálice, o quarto anjo derrama seu cálice sobre o sol, e foi-lhe permitido abrasar os homens com fogo. O calor intenso os queimou. O quinto dos 7 cálices faz com que o reino da besta seja mergulhado em trevas extraordinárias, intensificando a dor e o sofrimento dos ímpios. O sexto anjo derrama seu cálice de julgamento sobre o rio Eufrates. Com todas essas interpretações, a Bíblia sugere que o secamento do rio Eufrates é causado por um anjo derramando um vaso da ira de Deus, Apocalipse 16h12. Isso indica que o secamento não é resultado de razões naturais, como o clima ou intervenção humana, mas sim um evento divinamente projetado. O propósito é claro: preparar o caminho para os reis do Oriente, preparando assim o palco para a batalha profetizada. Essa grande batalha ocorre em um lugar chamado Armagedon, Armigido. A localização exata de Armagedon não é clara, pois não há montanha chamada Megido. No entanto, dado que a palavra Har também pode significar colina, o local mais provável é a área da colina que cerca a planície de Megido, cerca de 60 milhas ao norte de Jerusalém. Megido tem sido local de conflito entre numerosos exércitos ao longo da história, incluindo os egípcios, sírios, gregos, romanos e cruzados, bem como as tropas de Napoleão. Jesus Cristo voltará à terra com os exércitos do céu. Seus pés pisarão o Monte das Oliveiras. Ele vencerá as forças do mal. Ele lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, Apocalipse 19h20. Ele prenderá Satanás e estabelecerá seu reino na terra por um período de 1000 anos. Em Armagedon, o Senhor Jesus Cristo pisará o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 16h19, e todas as coisas serão corrigidas. Por que tudo isso é importante? Porque a Bíblia nos diz que esses eventos são como peças de um quebra-cabeça que se encaixam em uma imagem maior. Essas coisas acontecerão como parte do grande plano de Deus e nos lembram que Deus está no controle de tudo, até dos longos rios e do futuro. No geral, os 4 anjos no rio Eufrates não são apenas uma história do passado, é uma mensagem viva relevante para hoje. Isso nos convida a continuar aprendendo e estudando a Bíblia cuidadosamente para melhor entendê-la. Ao fazer isso, podemos aprender mais sobre os ensinamentos de Deus e encontrar ajuda para nossa vida cotidiana.
Vamos estar ansiosos e abertos para aprender mais e fortalecer nossa fé. Os 4 rios do Éden representavam um tempo em que o mundo era novo e cheio de sussurros divinos, um lugar de beleza e paz sem igual, um paraíso chamado Jardim do Éden. A Bíblia nos introduz a este jardim de perfeição no livro de Gênesis, o primeiro livro de suas páginas sagradas. Foi aqui que a história da humanidade começou, com o primeiro suspiro de Adão e Eva, as primeiras almas moldadas pela mão de Deus. Então o Senhor plantou um jardim em Éden, a leste, e ali colocou o homem que ele havia formado. Gênesis 2h08, nova tradução na linguagem de hoje. Com estas palavras, imaginamos uma terra abundante em esplendor, uma tela divina pintada com os matizes mais vibrantes de verde e as cores mais brilhantes das árvores frutíferas. No meio das maravilhas do Éden, Deus criou todas as variedades de árvores que eram agradáveis à vista e boas para alimentação. Foi um lugar de provisão ilimitada e beleza, onde todas as necessidades eram antecipadas e atendidas pela mão de Deus. Central ao jardim estavam 2 árvores extraordinárias, a árvore da vida, com sua promessa de continuidade eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, símbolo do decreto divino e do limite estabelecido por Deus. O jardim não era apenas um lugar de habitação, mas também uma fonte de águas vivas. De Éden fluíam 4 rios, canais de graça que regavam o jardim e levavam o potencial do paraíso aos cantos mais distantes do mundo primitivo. Esses rios, cada um com seu nome e história, tornaram-se a linfa vital das terras além do jardim, nutrindo civilizações e marcando os caminhos da jornada humana inicial. Em sua simplicidade, o Jardim do Éden era mais do que um simples pedaço de terra, era um reflexo do plano perfeito de Deus, uma representação terrena do próprio céu. Era um santuário onde os primeiros passos da humanidade foram dados, um jardim divino onde a vida em sua forma mais pura foi experimentada e onde as primeiras escolhas da humanidade foram feitas sob a sombra e a luz do mundo criado por Deus. A fonte dos rios, o Jardim do Éden, foi o próprio berço da vida, ocupado pelo primeiro homem e mulher, Adão e Eva. Os textos sagrados, especialmente no livro de Gênesis, falam deste paraíso com um rio que sustentava sua vida, um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. Gênesis 2h10, versão ampliada. Este rio, claro como cristal, fluía da presença de Deus, cheio de vida e vitalidade. Era a artéria através da qual o pulso do paraíso era sentido, e desta única fonte vivificante ocorreu uma divisão notável. Do fluxo singular que regava o Jardim do Éden, brotaram 4 rios, cada um esculpindo um caminho através da terra destinado a se tornar os 4 rios lendários. A identificação dos 4 rios é significativa. O primeiro rio era o Pison, que serpenteava graciosamente por toda a terra de Havilá. Agora, um rio corria do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia e se tornava 4 rios que se ramificavam. Gênesis 2:10-12, Bíblia ampliada. O Pison não era apenas um rio, mas um meio de riqueza, serpenteando pelas terras com ouro tão puro e brilhante que parecia como se as estrelas tivessem descido para repousar sobre a terra. Não apenas ouro, mas também resina aromática perfumava o ar com um aroma tão doce que parecia capturar a própria essência da alegria. Ônix, uma pedra preciosa e profundamente bela, adornava a terra, um tesouro entre tesouros. O segundo rio era o Gion, que também tinha seu caminho através de toda a terra de Cuxi. Embora a Bíblia não fale muito sobre coisas extravagantes como as do lugar chamado Havilá, o rio Gion ainda era muito importante. Ele fornecia água aos lugares por onde passava. Esta água era como uma linha de vida que conectava todas as plantas, animais e pessoas que viviam lá. O terceiro rio era o Tigre, ou Idequel, como também é conhecido. O nome do terceiro rio é Idequel, que corre para o leste da Assíria. Gênesis 2h14, versão King James. O Tigre, um nome familiar para muitos até hoje, flui ao lado da terra da Assíria. Suas correntezas são fortes e sua presença é inegável. Este rio testemunhou desde os altos e baixos das vidas das pessoas até grandes impérios que surgiram e desapareceram. Até hoje, é realmente importante para os países pelos quais passa, pois é como a estrada principal da vida para eles. Por fim, o quarto rio é o Eufrates. A Bíblia simplesmente afirma, e o quarto rio é o Eufrates. Gênesis 2h14, versão King James. O rio Eufrates é famoso por si só. Tem uma longa história e fez parte de muitas histórias e lendas. Ajudou muitas pessoas e civilizações a crescerem, fornecendo água. Foi usado como fronteira, um lugar para atravessar de um lado para o outro, e como sinal de vida em uma área que passou por muitos momentos difíceis.
O rio recebeu muito interesse renovado devido ao seu esgotamento ao longo dos últimos anos. O nível de água do rio Eufrates diminuiu significativamente. Algumas pessoas são rápidas em apontar o esgotamento do leito do rio como um cumprimento das previsões sobre o fim dos tempos encontradas na Bíblia. O rio Eufrates, ao longo da parte da área do crescente fértil, é um marco significativo nas escrituras e um recurso valioso no Oriente Médio, pois passa pela Turquia, Síria e Iraque. A Bíblia se refere a este rio mais de 50 vezes. O livro de Gênesis é onde somos apresentados a este rio específico pela primeira vez na Bíblia. A região-chave no Oriente Médio é chamada de Crescente Fértil. É uma faixa de terra fértil que se estende desde o rio Nilo, no Egito, até as planícies ao redor dos rios Tigre e Eufrates, na antiga Mesopotâmia, que significa entre os rios em grego, meso, meio, e potamos, rios. Esta área passa pela terra de Israel na direção nordeste. Se os rios Tigre e Eufrates mencionados na Bíblia são os mesmos rios que existem hoje, então o Jardim do Éden deve ter estado localizado no Oriente Médio. No entanto, vale ressaltar que até uma inundação menor em uma área localizada pode mudar o curso de um rio. E a inundação que ocorreu durante o tempo de Noé estava longe de ser um acontecimento localizado. Como resultado, é difícil dizer com certeza exatamente onde o Jardim do Éden estava localizado. Após o dilúvio, a Terra passou por mudanças massivas, incluindo uma mudança radical em sua paisagem. Portanto, é possível que o Éden pré-diluviano, o rio Eufrates mencionado em Gênesis, pode não existir mais hoje. No entanto, conhecemos rios modernos como o Tigre e o Eufrates atualmente porque Noé e seus filhos os nomearam em referência aos rios pré-diluvianos familiares. Pode ser que os rios atuais chamados Eufrates sejam apenas nomeados em homenagem aos que estavam conectados ao Éden, de maneira semelhante a como Betleém, na Pensilvânia, é nomeada após a cidade na Judéia. Portanto, podemos nos referir a este como o primeiro rio Eufrates. Em Deuteronômio 1, Deus promete dar aos israelitas toda a terra entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo. Em Isaías 8, o profeta Isaías usa o Eufrates como símbolo do Império Assírio, que ameaçava invadir Israel. Existem dois trechos na Bíblia que prevêem a eventual secagem do rio Eufrates. De acordo com a Bíblia, o rio Eufrates secará como parte dos 7 julgamentos ousados em Apocalipse. Este evento está previsto para preparar o caminho para um rei. O rio Eufrates é mencionado em Apocalipse 16, que é considerado a seção que fala sobre o futuro próximo. A secagem do rio Eufrates parece estar no futuro próximo. Esta secagem não é apenas um fenômeno climático, mas parece ser orquestrada divinamente como parte dos eventos que levam ao Armagedon. Sob o Anticristo, a maldade do homem atingiu seu ápice e é confrontada com a ira de Deus contra o pecado. A 7ª trombeta convoca os 7 julgamentos ousados. O 6º julgamento ousado, o penúltimo julgamento da tribulação, é a secagem do rio Eufrates. Apocalipse 16h12. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do sol nascente. Os romanos acreditavam que o rio Eufrates servia como uma defesa impenetrável contra os impérios localizados mais a leste. Naqueles dias, ele se estendia por um total de 1.800 milhas, 2.900 quilômetros, de comprimento e variava de largura de 300 a 1.200 jardas. Exércitos massivos do leste, incluindo os da China, Índia e Japão, puderam mover-se para o oeste com relativa facilidade assim que o rio Eufrates secou e se tornou uma estrada. Alguns especulam sobre o motivo desses exércitos do leste se moverem para o oeste. Algumas pessoas têm a ideia de que isso ocorre em resposta a uma figura global conhecida como Anticristo, que está baseada na Europa. No final, eles estarão envolvidos em combate com Deus. Em seguida, os reis da terra se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. E aqui está, a secagem do Eufrates está conectada a uma grande guerra. Se o rio Eufrates não estiver mais lá, os governantes das terras orientais terão mais facilidade para atacar o Anticristo no momento em que chegarem. O maior conflito nos anais do conflito humano começará. Tanto o Eufrates quanto o Tigre proporcionaram água para a cidade de Babilônia. Ambos os rios estão completamente secos neste ponto. Estamos vivendo atualmente os eventos que Jeremias profetizou que viriam a ocorrer? Deus prometeu que sua espada de julgamento viria contra o povo da Babilônia, bem como seus príncipes, sábios, adivinhos, homens fortes, até seus cavalos e seus carros. Quanto à visão de John, de que o Eufrates secará, isso terá um cumprimento futuro. A secagem atual do Eufrates não está relacionada à profecia de Apocalipse 16h12.
Por estas razões, o sexto julgamento da taça ocorre próximo ao final da tribulação. Antes da sexta taça, o anticristo subirá ao poder. Não estamos na tribulação agora. Segundo Apocalipse 18, 17, 19, Babilônia fará uma quantidade significativa de negócios através de navios nos tempos finais. Isso indica que os rios dessa região estarão desobstruídos em seu fluxo durante a tribulação, pelo menos por um tempo. Quando chegar a hora da batalha do Armagedon, o rio Eufrates secará. O nível atual da água do Eufrates não tem nada a ver com Apocalipse 16 horas e 12 minutos. Isso ainda não aconteceu. Esses 4 rios, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, serviram como linhas vitais de Éden, conectando este jardim divino ao resto do mundo. Eles eram mais do que simples corpos d'água, eram símbolos de provisão, beleza e interconexão de toda a criação. Mesmo agora, quando Éden é perdido para o passado, os rios nos lembram de um paraíso onde a humanidade começou, um jardim onde tudo estava em harmonia e a vida fluía livremente como os rios que o atravessavam. A importância desses rios no jardim do Éden é como um exemplo brilhante do quão bondoso e amoroso Deus pode ser. Foi um lugar perfeito onde a vida começou e se desenvolveu. A história de Gênesis nos diz que o Éden não era apenas um belo jardim, era também o centro de onde os rios corriam para dar água e vida a todo mundo. Esses rios não eram apenas correntes de água, eram como caminhos importantes que ligavam o céu à terra e reuniam coisas do Espírito com coisas que podíamos tocar e ver. Gênesis 2, 10, 14 pinta um quadro vívido. Pense nos rios do Jardim do Éden não apenas como água para as plantas, mas como portadores de vida que transformaram as terras próximas em lugares ricos onde muitas coisas poderiam crescer e viver. Esses rios espalharam a bondade do Éden, levando comida e água para lugares onde as pessoas poderiam usá-las para cultivar fazendas e iniciar cidades. Foi assim que as pessoas começaram a construir o mundo. Quando a Bíblia fala sobre os rios no Éden, não está apenas contando um conto de fadas, ela conecta este jardim especial ao mundo real que as pessoas de tempos antigos conheciam muito bem. Os rios mencionados, como o Tigre e o Eufrates, eram rios grandes que davam vida aos lugares ao seu redor, onde as pessoas viviam. Ao falar sobre esses rios que todos conheciam, a Bíblia está dizendo que a beleza do Éden faz parte do nosso mundo, como uma peça escondida do céu. Pense nisso, é uma ideia realmente profunda que a água sagrada de um lugar celestial foi destinada a trazer vida para as pessoas em todos os lugares. Quando você ouve o som dos rios é como se pudéssemos ouvir um pouco do paraíso, lembrando-nos que, mesmo que Adão e Eva tenham deixado aquele jardim perfeito há muito tempo, eles levaram consigo um pequeno pedaço da sua paz especial. Essa mesma água ajudou a construir grandes países e permitiu que toda forma de vida crescesse. Os rios do Jardim do Éden na Bíblia são mais do que um pequeno detalhe na história de como o mundo foi feito, eles nos mostram como tudo que Deus criou está conectado, incluindo nós e o mundo ao nosso redor. Os rios nos dizem algo que toda cultura entende: a água é super importante. É como um presente especial de Deus que ajuda as coisas a viverem, crescerem e serem felizes. É como um lembrete de que Deus está sempre presente, garantindo que tudo na natureza funcione em conjunto. Cada rio tinha seu próprio mistério e propósito, nutrindo diferentes partes da terra e dando presentes à terra por onde fluíam. O Pison circundava uma terra rica em recursos, um testemunho da provisão e da generosidade de Deus. O Gion fluía por terras desconhecidas, silenciosamente portando vida para lugares distantes. O Idekel, conhecido hoje como o Tigre, corria rápido, testemunhando o crescimento das civilizações. O Eufrates, largo e poderoso, tornou-se o berço dos impérios. Esses rios, embora nascidos da mesma fonte, nos lembram que de um pode surgir muitos, cada um único em sua jornada e destino, ainda conectados pela mesma origem. Eles contam uma história de diversidade e unidade, uma narrativa do desdobramento da vida de uma fonte divina singular. Assim, o rio do Éden e seus 4 afluentes serviram como artérias de vida para o jardim e o mundo além, sustentando a criação e oferecendo caminhos para a conexão e crescimento. Este foi o presente das águas do Éden, um testemunho do equilíbrio e da ordem estabelecidos no início dos tempos. E conforme esses rios fluíam daquela única fonte, eles sussurravam uma verdade que está no cerne de toda existência, que de um vem muitos, da unidade vem a diversidade, e da Criadora flui a vida em suas inúmeras formas. Depois de Éden, depois que Adão e Eva foram expulsos do belo jardim do Éden, o mundo além de suas fronteiras deve ter parecido duro e implacável. Eles tiveram que lidar com as consequências de suas escolhas, uma vida de trabalho árduo e labuta, Gênesis 3 horas e 23 minutos. Os rios do Éden continuaram fluindo,
como um beijo de despedida gentil de Deus para as pessoas, lembrando-nos do paraíso onde vivemos uma vez. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para trabalhar nele e cuidar dele. Gênesis 2 horas e 15 minutos, Nova Versão Internacional. Adão e Eva eram os zeladores do paraíso, mas agora tinham que cuidar de um solo menos generoso. No entanto, os rios permaneceram como uma conexão geográfica e simbólica com o Éden. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, tornando-se em 4 braços. Gênesis 2 horas e 10 minutos. Esta imagem sugere uma intenção divina de que a essência do Éden deveria alcançar os cantos da terra, apesar de a humanidade não poder mais habitar lá. O fluxo desses rios pode ser visto como uma metáfora da graça de Deus, abundante em dar vida e sempre alcançando, assim como as águas dos rios fluíam continuamente. A graça de Deus continua a fluir em direção à humanidade, oferecendo sustento e esperança, mesmo após a queda. Depois que Adão e Eva deixaram o jardim perfeito do Éden, eles entraram em um mundo cheio de desafios, mas os rios continuaram fluindo, assim como fizeram no Éden, mostrando que Deus ainda estava com eles. A terra de Sodoma é dita ser bem regada por toda parte, é o jardim do Senhor. Observe que o que Deus planta, Ele cuidará para manter regado. Salmo 1 hora e 3 minutos. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmo 1 hora e 3 minutos. Uma árvore ao lado de um rio tem uma fonte contínua de água, nunca murcha porque está sempre recebendo o que precisa. O homem justo frutifica, assim como as árvores no jardim. O fruto vem naturalmente da árvore porque está plantada pelos rios de água, permanecendo numa fonte de vida. Não há árvores estéreis no pomar de Deus. O caminho dos ímpios não é assim. Salmo 1 hora e 4 minutos. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento dispersa. Salmo 1 hora e 4 minutos. Inerentemente sem valor, mortos, inúteis e facilmente levados embora, há uma grande diferença entre uma árvore e a palha. No paraíso celestial, há um rio que supera infinitamente esses, pois é um rio da água da vida, que não sai do Éden como este, mas procede do trono de Deus e do Cordeiro, um rio que alegra a cidade de nosso Deus. Apocalipse 22 horas e 1 minuto. Ele me mostrou um rio de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22 horas e 1 minuto. Há um rio cujos ribeiros alegram a cidade de Deus, o lugar santo das habitações do Altíssimo. Salmo 46:4. Esses rios têm nomes específicos que correspondem aos nomes de rios conhecidos em seu mundo moderno ou antigo. No entanto, os nomes desses rios não podem ser usados para determinar o local do Jardim do Éden, porque o dilúvio mudou dramaticamente a paisagem da terra e apagou esses rios. Oração. Pai Celestial, em tempos como este, queremos sentir Sua presença tão intimamente quanto os rios estavam no Jardim do Éden, trazendo vida para todos os lugares. Ajude-nos a lembrar que o Senhor nos dá coisas mais valiosas do que dinheiro, como bondade e aprendizado. Mantenha-nos seguros, como um círculo ao nosso redor, e ajude-nos a permanecer no caminho certo. Dê-nos a coragem para continuar, mesmo quando as coisas ficarem difíceis, assim como um rio continua fluindo, não importa o que esteja em seu caminho. E, como um rio profundo, dê-nos muita sabedoria para fazer boas escolhas. Ajude-nos a trabalhar juntos para cuidar do mundo e amar os outros, fazendo com que o Senhor se orgulhe de nós. Obrigado por nos dar vida e tudo o que precisamos, por nos limpar e nos fazer novos novamente. Ajude-nos a permanecer perto de Ti, sentindo Seu amor o tempo todo, em nome de Jesus. Amém.